força, ore. Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é falso. Queremos agradecer as irmãs, é mesmo que nós louvar ao Senhor e agradecemos essa oportunidade. Vamos, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 13 e o 14. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos acharam, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Porque ele dissera e dizes: eis que tu tens nos tratado com desvelo, o que há de se fazer por ti, que haveria alguma coisa que se fale por ti ao rei e ao chefe do exército? Ele dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse: o que te há de fazer? Pois ela, e disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Os irmãos podem tomar. Oh, aleluia! Maravilha, Deus. Deus, nesta noite, continue abençoando esta igreja, este departamento maravilhoso que tem se empenhado para servir ao Senhor com seus louvores. E nesta noite, irmãos, eu estou feliz, porque há muito tempo eu não escuto meu pastor louvar a Deus. Esse hino, e minha alma se alegra, viu, meu pastor, quando eu ouço você cantar esse hino. E aí a minha mente se reporta lá atrás, da onde Jesus me tirou, e o caminho que esse homem teve comigo para hoje eu estar onde eu cheguei, porque Deus levantou pessoas para cuidar do evangelista Reinaldo. Minha alma fica feliz em saber que Deus tem pessoas assim ainda na sua obra. Queridos, vocês escolheram um texto lindo. Um texto maravilhoso. E nós vamos compartilhar com os irmãos ainda uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, 25 e o 26, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram o rio e sopraram os ventos e combateram aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Queridos, nesta noite eu quero ministrar e quero trazer uma palavra de Deus ao coração dessa igreja, e nós vamos falar sobre estrutura. Talvez nós que estamos aqui nesta noite, alguns de nós chegaram a essa festividade com a sua estrutura fragilizada, com a estrutura trincada, com algumas rachaduras, algumas fissuras, mas nesta noite talvez você veio pelo meio do caminho, já na expectativa por se tratar de uma noite festiva. Deus tenha uma palavra que vá de encontro com a sua necessidade. Eu tenho uma boa notícia de Deus para a tua vida nesta noite. A estrutura vai se manter de pé, a estrutura permanecerá inamovível e na palavra, porque Deus nesta noite, Ele já está mandando palavra para a estrutura permanecer, aleluia, de uma forma poderosa. Vai passar a tempestade, o vendaval, vai bater a chuva, mas a estrutura da tua casa, do teu casamento, do teu ministério, vai permanecer de pé, porque nesta noite você está ouvindo a palavra, você vai praticar a palavra, vai viver a palavra, e a tua casa não tombará, porque você
suportar. Mas duas coisas que eu quero trazer no texto que os irmãos escolheram é que o que estava em xeque na passagem de Sunamita era o ministério de Eliseu. O que estava em xeque não era o menino, e nem tampouco o Sunamita. O que estava em xeque era a chamada de Eliseu. Porque até o dia em que ela recebe o profeta na sua casa, cuida do profeta com todo carinho, a Bíblia diz que o profeta se viu constrangido e queria que ela fosse abençoada ou tivesse algum retorno no meio daquela situação. Aí a Bíblia diz que o moço do profeta vira para ele e diz: olha, ela não tem filho e o seu marido já é velho. E aí lá no final do versículo 17 você vai ver que Eliseu lança uma palavra profética para a Sunamita. Ele diz assim: daqui a um tempo tu conceberás e darás a luz ao filho. Talvez ela não estava entendendo que todo aquele momento que ela estava vivendo na presença daquele santo homem de Deus era porque Deus tinha um projeto, tinha algo para estruturar na casa dela e na família dela. Como é que explica isso? O marido já está avançado de idade, e o texto não diz que Sunamita era nenhuma moça jovem, então ambos já tinham uma idade muito avançada. Então eu acredito que quando chega ao ponto ápice dessa questão, em que quando o menino cresce e sai para os segadores junto com seu pai, ele exclama dizendo que estava com uma forte dor de cabeça. O menino dá um suspiro, volta para casa e morre dentro de casa. Alguém pode ter olhado para a Sunamita e para Eliseu e ter dito: a profecia foi mentirosa. Eliseu não é profeta de Deus. O Deus de Eliseu falhou com Sunamita. E Eliseu, ele era um homem que carregava no seu ministério muita responsabilidade. Eliseu não andava na casa de todo mundo. Eliseu andava somente acompanhado do seu moço. E a Bíblia enfatiza que Eliseu era visto no seu período como profeta, como um homem que era tido como um homem separado, um homem santo, escolhido, que Deus havia chamado ele para uma grande obra e uma grande responsabilidade. Analisando o texto, queridos, quantos de nós que estamos aqui nesta noite e as pessoas estão dizendo não vai? Quantos de nós que estamos aqui nesta noite, a estrutura familiar está prestes a desmoronar? Você acha que o teto da tua casa vai cair sobre a sua cabeça? E você tem a expressão de chegar num culto como esse e falar: Senhor, eu não tenho nem palavras porque tu sabe o tamanho da minha luta. Então quando alguém bota em xeque a chamada de Eliseu, a Bíblia diz que Deus oculta de Eliseu o que estava acontecendo na casa de Sunamita. Sunamita, ela estava numa dimensão tão sobrenatural que Deus propôs o coração de Eliseu. Deus não revelou a Eliseu o que estava acontecendo, mas lá no versículo de número 26, a Sunamita já estava sabendo que o seu filho já estava morto. E aí Geazi chega e corre ao seu encontro e diz: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem. E ela disse: vai tudo bem. Que estrutura, irmãos. Que estrutura. O marido está, o filho, e o marido chorando, o filho morto, o filho dentro de casa. E ela chega para o moço do profeta e diz: vai tudo bem. E às vezes nós estamos no meio da nossa luta, do nosso vendaval, das nossas tempestades, e não temos a coragem de fazer como o Sunamita, no meio da dificuldade do problema, dizer: vai tudo bem. Às vezes nós nos escondemos de uma caverna, às vezes abandonamos o trabalho do Senhor e ficamos vivendo aquele momento que parece que não vai ter fim, mas não temos a coragem de fazer como o Sunamita e dizer para todo o inferno ouvir: vai tudo bem, aleluia. É estrutura, não. O negócio é ter estrutura. Tem gente que está tão fragilizado que ele não tem perna para vir para um evento desse. Tem gente que está tão fragilizado que a estrutura dele, aleluia, Satanás já bateu tanto que ele aceitou e parou. E a casa já está caindo e ele está lá segurando por uma coisa e outra e não entende que essa estrutura
segurar essa estrutura espiritual, porque a mulher é coluna e o varão é cabeça. Se não tiver coluna, a casa cai, porque a cabeça não sustenta nada. Se não tiver coluna, você é coluna no teu lar, você é coluna no ministério do teu marido, você é coluna na tua casa, na tua igreja, na sua família, porque Deus te levantou, aleluia. É por isso que você está de pé. Daí você pensa que não vai suportar a luta. A estrutura foi dada para você, mulher. A estrutura Deus confiou em você, aleluia. Quem é que cuida dos filhos? É você.